com o advogado? Fala para mim aí, tá? Deixa eu falar, então, deixa eu mudar de posição aqui, que aqui fica melhor para mim. Ó, o Bitar tá com a doutora Thaís, representante aí também de defesa da Evelyn. A Evelyn que, minutos atrás, deu o depoimento para encerrar todas essas citações faladas aí por parte dos envolvidos nesse crime. Bitar, boa tarde. Boa tarde, Furlan, mais uma vez. Estou aqui com a doutora Thaís, que é advogada da Evelyn Perúcio, ela que foi a última a ser interrogada. Ela que responde por fraude processual, mas alguns detalhes do depoimento dela a gente vai querer abordar com a doutora Thaís. Doutora, primeiro, boa tarde, obrigado por nos atender. No depoimento dela, ela fala muito ter medo de Edson Brits. Mas por que esse medo, se até aquele momento ali na casa, eles não sabiam que o Daniel já estava morto? Qual era o receio dela dentro da casa dos Brits? O receio dela é com relação às agressões que ela tinha visto, né? Então, conforme foi relatado pelas outras testemunhas, o Daniel foi agredido de uma maneira muito brutal antes de ser morto. E isso foi praticado dentro da casa, ela assistiu isso. Então, mesmo antes de saber da morte do Daniel, ela já tinha medo de que algo fosse feito com ela, né? Então ela tinha receio de ir embora da casa e posteriormente foi determinado que ela limpasse, né, os vestígios de sangue, e ela limpou. Sobre as agressões ali que aconteceram contra o Daniel, o que ela chegou a ver? Ela chegou a ver uma tentativa de abuso ou ela só viu as agressões em si? Ela só viu as agressões. Inclusive, nós nem entramos nos pontos das agressões aqui, porque como ela responde por fraude processual, eu preferi nem abordar isso para não entrar na defesa dos outros colegas, né? Mas aqui, quanto aos vestígios de sangue, o próprio Júnior Brits admitiu que ele teria mandado ela limpar o sangue, né? Então, para nós aqui, os interrogatórios dos réus hoje têm sido ótimos e estão corroborando com o que já foi produzido no processo. Doutora, mas a gente tem uma pergunta assim que eu vou ter que fazer, porque foi o seguinte, durante os depoimentos, muito se falou das agressões, muito se falou dos jovens lá, inclusive, que levaram o Daniel junto, e que em nenhum momento ninguém pediu ajuda. A Evelyn foi a que conseguiu sair primeiro daquela casa, porque ela alegou uma mentira ali, falando que o pai da filha dela ia buscar a filha, que ela tinha que ia entregar a filha. Por que ela, ao sair dali, ela já não liga para a polícia e pelo menos livra a barra dela do que está acontecendo? Por que ela não fez isso? Por que ninguém, na verdade, chama a polícia e evita um assassinato? A gente não podia não estar falando hoje aqui de um assassinato que aconteceu. Por que ela também não tomou essa iniciativa de chamar a polícia? A Evelyn, inclusive, respondeu essa pergunta hoje aqui. Ela disse que ela tinha apenas 19 anos, que ela ficou com muito medo de ir até as autoridades e como ela era próxima dos Brits, eles sabiam onde ela morava, depois acabar sofrendo algum tipo de represália por, digamos, entregar para a polícia o crime, né? Ela, inclusive, comentou que hoje, com uma cabeça já mais velha, ela teria feito as coisas de uma maneira diferente, teria procurado a polícia, teria chamado o SAMU, mas ali naquela situação ela estava sofrendo coação. Ela estava com medo porque ele falou que não era para ninguém chamar a polícia, que a casa era dele, ele quem mandava e que ninguém ia embora. Nessa situação também, ela falou também da casa noturna, que ela teria ficado com o Daniel e depois estava rejeitando ele. Mas em nenhum momento ele se insinuou para ela a todo momento, por exemplo, de importunar ela sexualmente. Pelo menos não deu para entender isso em nenhum. Teria como... porque todo mundo imagina que ele também partiu para cima da Cristiana e tentou estuprar a Cristiana. Porque a Evelyn ouviu as histórias ali depois do que aconteceu. Sim, ele não chegou a importunar ela sexualmente, mas ele ficou incomodando bastante ela, mesmo ela falando que não queria mais ficar com ele, ele continuou insistindo e tentando ficar com ela novamente. Bom, a gente agradece que a doutora Thaís, ela vai voltar já, porque daqui a pouco começam os debates. Mas, Furlan, a gente conversou com todos os advogados, né? Com todos os advogados de defesa, conversamos com a assistente de acusação. Fato é que agora que a gente vai ter esse molho do julgamento, que todo mundo vai apresentar suas versões, suas provas, e a gente vai saber de fato o que cada um vai receber, ou de pena ou de absolvição, Furlan.
Muito obrigado, viu, Bittar? Olha, eu vou mostrar para você agora um trecho de como foi esse depoimento da Evelyn. A parte que ela fala da relação com o jogador Daniel. A Evelyn, que você está vendo aí de saia preta e blusinha branca, ela vem então para esse depoimento. Depoimento que aconteceu agora há pouco, terminou agora há pouco. Foi a última dos envolvidos a falar. Depoimento relativamente curto em termos de duração comparado aos outros. E aí você vai ouvir comigo agora, na voz da nossa produção, um trecho desse momento, desse depoimento em que ela comenta sobre a relação com o jogador Daniel. Eu não conhecia o Daniel. Eu fiquei com ele na balada, foi apenas um beijo. A gente trocou algumas palavras, mas não foi adiante. Eu vi que ele era meio invasivo, como que eu posso dizer? Ele era soberbo e aí não levei adiante. Lá na balada, eu dei a entender e mostrei que eu não queria mais nada. Foi apenas um beijo e eu não queria nada, nada, nada. Quando a gente chegou na casa da Lana, como eu já era de casa, a gente sentou no sofá, eu e a Lana. O Daniel chegou até mim e falou: "Você quer que eu arrume um lugar para você dormir?" E eu, com uma voz mais grossa, falei que não queria nada. Ali, ele meio que insistiu. Naquela hora, eu falei: "Não precisa, eu tô em casa." A Alana até disse: "Não precisa ser grossa." E aí a gente subiu e foi tomar banho. Isso tudo porque ela queria ficar sozinha, não queria mais ter a companhia do jogador Daniel. O Bittar está aqui comigo mais uma vez para a gente complementar essas informações que foram faladas nesse depoimento. Teve comoção, teve muito choro, começou aí amanhã com lágrimas sendo exteriorizadas, um sentimento de tristeza, de profundo arrependimento por parte da Alana Britz e também a Evelyn, que demonstrou muita tristeza, muita chateação diante de tudo que aconteceu, Bittar. Exatamente, Furlan. A gente tem mais um trecho, inclusive, da Evelyn falando de como foi o retorno de Edson Brites para casa. Lembrando que ela estava ali sem o aplicativo para pedir um carro de celular, ela inventou uma mentira para poder sair da casa, mas a Alana acabou cancelando a primeira corrida, ou seja, a Evelyn sairia antes da volta do Edson, mas ela teve que ficar lá. Teve até essa questão de obrigação também, né? Não, você vai ter que ficar até meu pai chegar. Então a gente vai acompanhar também o que foi esse trecho, como voltou Edson Brites, nas palavras de Alana, lá para a residência dele depois que ele assassinou o jogador. Vamos acompanhar. O Edson andava de um lado para o outro, ele estava muito nervoso, ele estava apreensivo, ele estava com outras roupas, estava nervoso, estava com uma regata e um shorts, uma roupa diferente. Eu nunca vi ele naquela situação. Foi pelo fato do Daniel ter adentrado dentro da casa dele, do quarto dele, e ter mexido com a mulher dele. O Daniel abusou da Cris. Nem eu, que era da família, entrava no quarto do casal. Ele falava muito que ele tinha feito aquilo porque o cara estava dentro da casa dele com a mulher dele. Ele não aceitava aquilo. Assim que ele chegou, ele deu um abraço na Lana, disse que amava a Lana. Eu matei ele, eu matei aquele gambá. Passa a filha e acaba confessando ali na frente de todas as pessoas o que ele havia acabado de cometer. Então, assim, Bittar, eu tenho minhas dúvidas, você já vai complementar isso que disse o depoimento, se essa sensação, se esse sentimento exteriorizado é em decorrência da tragédia de tudo o que aconteceu, envolvendo a morte do jogador, ou se essas pessoas estão comovidas com aquilo que intimamente fere a elas, que é justamente a questão da responsabilidade acerca do que foi ocorrido, viu, Bittar? Exatamente, Furlan. E uma coisa só rapidinho, a gente vai ter mais um trecho aqui do que a Alana falou, que é sobre a limpeza da casa, mas só um trecho do que ela falou aí que é bastante importante, que eu falei naquela outra entrada, que foi sobre a situação do Edson Brites até trocar de roupa para voltar para casa. Isso nenhum dos três que estavam com o Edson Brites, nem ele mesmo, falaram lá dentro. Né, não abordaram como foi a saída da colônia Mergulhão, o que eles fizeram depois, antes de voltar para casa. E eles foram lá, receberam dinheiro, Davi teve que comprar roupas novas para o Edson, para ele chegar. E a parte que ele fala gambá, digamos assim, é uma parte que gerou até uma discussão lá dentro. Depois que ela falou isso, gerou um certo burburinho ali. Mas a Evelyn também falou de como foi a questão de limpar a casa. De como ela foi obrigada a limpar a casa de Edson Brites, ajudar a limpar a casa de Edson Brites.
Porque na cabeça dela ela achava que estava tudo bem, só que não estava. Isso também é crime. Vamos acompanhar. A gente conversou. O Brites relatou que tinha decepado o pênis do Daniel. Falou que não tinha aceitado o que ele tinha feito com a Cris, com a mulher dele. Ele estava muito alterado. Em momento algum ele ficou tranquilo. Ele caminhava de um lado para o outro, bem apavorado, bem assustado. A Alana foi pedir um Uber e o Edson mandou uma mensagem dizendo que ele tinha uma notícia e que não era para sair. Aí a Alana cancelou o meu Uber. O Edson chegou e falou que tinham encontrado o corpo do Daniel. Aí ele falou, vamos começar a limpar tudo aqui. E eu falei, tá bom, porque eu estava em estado de choque. Só quem passa por isso entende. Eu não pensei no que poderia fazer de diferente a não ser obedecer. Eu estava com medo. Eu temia pela minha vida. Depois de tudo que ele fez, se eu falo, não vou limpar, o que é que eu ia fazer? Não tinha o que fazer. É muito importante essa frase que ela diz, ter sido obrigada a limpar a casa. Isso pode mudar muitas coisas aí. Ô Bitar, você me dá licença um minutinho, eu já falo com você. Eu vou voltar a chamar o Vilches, porque em frente ao fórum ali a movimentação continua acontecendo, o intervalo já está acabando. Vilches, notícia com você. É o seguinte, esse intervalo aqui, essa pausa está terminando, daqui a pouco serão retomados os trabalhos aqui dentro do Tribunal do Júri para aquele momento dos debates, onde defesa e acusação sustentarão suas provas e argumentos para os jurados. Mas ó, Furlan, tá vendo a fila? Isso não estava de manhã nem ontem. Hoje, por ser feriado aqui em São José dos Pinhais, de repente o pessoal decidiu, não, vamos lá e vamos acompanhar de perto o que está acontecendo lá no fórum. Eu aproveitei e tirei 3 pessoas daqui da fila, os 3 estudantes de Direito, certo? Teu nome qual é que é? Fernanda. Por que você está aqui, Fernanda? Que aprendizado você tira daqui? Então, né, o caso aconteceu antes de eu entrar na faculdade, então, tipo, para avaliar a tese dos advogados, do promotor, avaliar todo o caso, como vai acontecer tudo, eu decidi vir para assistir e aprender. Mas aqui eu não quero conversar com a futura doutora Fernanda, eu quero falar com a jurada Fernanda. Culpado ou inocente, o Juninho Riqueza? Isso é um assunto bem delicado para mim, mas eu acredito que o Juninho... Já está se saindo bem como advogada, mas como jurada, culpado ou inocente? Culpado. Por quê? Porque ele que, né, ele que fez tudo, ele que realmente eu acredito que foi ele que matou. E os outros 3 que estavam com ele? Na minha opinião, inocente. Inocente de homicídio? Homicídio, sim. Apenas lesão corporal. Gostei da jurada. A jurada é melhor do que advogado, pelo menos na hora da entrevista. Como é que é teu nome? Tudo bem, doutor. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, quero falar não com o futuro advogado, quero falar com o jurado. Juninho Riqueza, culpado ou inocente? Olha, é uma questão muito complexa. Tem que analisar todas as provas do processo. As teses trazidas pelos advogados são muito boas. Eu entendo a reação legítima que ele teve no homicídio pela provocação que ele sofreu ali, no caso, pelo Daniel, né, na situação com a esposa. Mas a crueldade que foi posterior ao homicídio que mais me choca, então teria que ser reconhecida a qualificadora ali no homicídio. Tá bom para advogado, mas para jurado tá enrolando, culpado ou inocente? Não dá para considerar culpado integralmente nem inocente integralmente. Tem que ser absorvidas as teses da defesa e, em parte, a condenação pelas condutas posteriores ao homicídio. Você me cansou, você vai ser um bom advogado, aquele que enrola repórter. Deixa eu mudar aqui de posição para aproveitar com esse daqui. Como é que é seu nome? Luiz Fernando. Luiz Fernando, Juninho Riqueza, culpado ou inocente? Bom, conforme o Carlos aqui falou, é bem difícil mesmo responder. Mas o que se sabe é que um crime aconteceu, o Daniel morreu e tem um autor para esse crime, possivelmente é o Juninho, mas tem que ver as circunstâncias também, tudo para aumentar a pena, diminuir a pena. Você, rapaz, não me enrola, meu Deus do céu, fala, o que você faria com ele? Quanto tempo já que você tocou no assunto, pena, quanto tempo de cadeia ele mereceria? Impossível dizer, impossível. Tendo todo o caso que a gente tem na faculdade de Direito, é impossível dizer. E a Cristiana, que também é ré por homicídio, culpado ou inocente? Eu acredito, o meu parecer é que ela seja inocente. Inocente. Deixa eu aproveitar. Então, peraí, você e Cristiana, culpado ou inocente? Inocente. Você, mulher, culpado ou inocente? Totalmente inocente. Rapaz do céu, Furlan, olha aqui, eu sei que não é um público jurado específico, mas são estudantes de Direito que participaram aqui com a gente, gentilmente aqui no Balanço Geral. E, gente, é só uma enquete, tá?
Isso aqui não é pesquisa de opinião, não é resultado de jurado. A gente só queria saber a opinião de vocês. Agora vai lá assistir o jurado que o professor está assistindo. Valeu, obrigado, gente. Eu volto com você, Furlan. Valeu. Muito obrigado, Vilches. Essas pessoas não são juradas, que fique bem claro, tá? São pessoas que estão lá para prestigiar, né, na visão delas, esse aprendizado, contemplar conhecimento, adquirir conhecimento. Daqui a pouco você vai ver comigo, já vou te mostrar, já está posicionado, depoimento da Alana Brits. Sem sombra de dúvidas, o depoimento que mais provocou a ira, a revolta, a insatisfação